Então, foi como eu falei, a gente vai buscar essa vaga na Libertadores porque a gente vê que é possível, né? A gente chega a 43 pontos, a 3 pontos do Bahia, e essa vitória eu acredito que foi muito importante para que isso seja feito, né? A gente vai buscar um campeonato agora de 7 jogos, 7 finais, onde a gente vê que é possível essa vaga na Libertadores, e a gente vai fazer o máximo para buscá-la. Tá bom. Beleza, Piton, obrigado. Caio, é isso. Abraço para vocês. Brunão, sempre que você tiver um grande personagem, pode chamar que você tem a prioridade aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar... Será que a gente pode já rodar os melhores momentos da vitória do Vasco, Garamba? Que jogaço, o Vasco fez 3-1 no primeiro tempo, Bahia complicou o jogo, foi para cima, mas vitória importante, né, Alex? Que o Vasco estava precisando depois de ter vencido o Cuiabá por 1-0. Vitória importante, e assim, tudo que... Depois a gente vai ver o jogo do Corinthians, né, falando, né? Que faltou de velocidade do jogo do Corinthians, aí o Vasco, ele deu um calor no Bahia, né? Principalmente no primeiro tempo, com o Payet comendo a bola, na verdade, né, cara? E você vê o futebol como, às vezes, você pode ter algumas limitações, que a gente sabe que o Vasco tem como equipe, como troca, só que um jogador talentoso, a hora que ele vem pro campo, realmente, cada roubada de bola do Vasco, fizeram 3-0, assim, de uma maneira muito natural. O Bahia até chegou, começou um jogo bem, mas a velocidade, realmente, a imposição do Vasco... foi impressionante. E depois vem um segundo tempo que o Bahia melhora também, que o Rogério já mexeu logo no primeiro tempo e trouxe um pouquinho de emoção pro Vasco, mas um baita, um grande resultado, principalmente por causa desse camisa 10, que quando ele joga é gostoso demais de ver, né? Quando ele tá magrinho e tá motivado, ele é muito diferente, cara, né, mas Fabião? aí vem uma questão, cara, a gente já discutiu isso. Né? Será que não deixaram ele ficar muito triste, que o jogador não deve? E não encontraram uma maneira de mudar essa chavinha desse cara para perder esses 2, 3 meses que ficou? É muito talento para não tentar fazer um esforço, porque ele está recebendo igual. Né? Jogando ele já é caro, vamos dizer assim, né? Mas sem jogar também fica, cara. E agora ele vem e faz um jogo desse jeito, né? Tem essa questão realmente, viu, Alex? Com relação... Você sabe, a gente que jogou, a gente sabe como é diferente quando você está alegre, quando você está motivado, né? Quando você está com confiança, né? Como que as coisas funcionam. E o Payet hoje, realmente, como você falou, vem e faz esse jogo. Hoje o Vasco praticamente, ele comandou, né? Vamos dizer assim, ele controlou o meio campo, ele acelerou na hora que tinha que acelerar, ele finalizou, fez 2 gols. A qualidade técnica que ele tem, a visão de jogo que ele tem para acionar os homens de frente também é impressionante. E o Vasco jogando no São Januário, a gente sabe como que é, né? Essa pressão, essa marcação alta, né? Vai para cima. Nós só conhecemos jogando contra, né? O Alex já... Esse aqui já jogou a favor. Né? E nessa fase de campeonato, Caio, nessa fase de campeonato, gente, você vencer é muito importante, né? De repente até mais que performance. Faltam 7 rodadas, né? As equipes o campeonato caminhando para o final, então a vitória é importante. A do Vasco hoje foi fundamental aí, né? Até porque o Bahia era um concorrente direto, né? Do Vasco também. Então não deixou o Bahia escapar e se aproximou ali também do Bahia. Os gols do Vasco foram do Emerson Rodrigues, do Payet de pênalti e o Payet fazendo o terceiro, segundo dele no jogo. E do Bahia, Luciano Rodrigues e o Ademir. E aí 2 coisas que me chamam a atenção, né, Alec? Sem Verratti, que é a grande referência desse time, como o Rayan se virou bem fazendo a função ali de 9, né? Teve a oportunidade de fazer gol, mas participou o tempo todo, chamou o jogo, fez uma boa partida. E o Léo Jardim, que sempre que você precisa, ele vai lá e te garante 3 pontos, cara. É um belíssimo goleiro. Pro jogo, o Vasco entrou, o Bahia acreditando em voltar a pontuar, né? Pegando um Vasco... vamos dizer assim, com vários desfalques, né? Que não seria um Vasco de 100% de certeza de uma vitória hoje em São Januário. E o Vasco faz esse jogo de primeiro tempo, como o Alex falou, um jogo de muita velocidade, um jogo onde o Vasco realmente colocou o seu futebol, impôs o ritmo no primeiro tempo e jogou realmente para 3-0, né? E depois, no segundo tempo, já é um outro time, o Vasco sendo o Vasco, né? Dando esse susto na torcida do Vasco. Mas o Vasco vem tendo uma crescente. Do Payet, Alex, eu acho que o Vasco até ainda vive um pouco de um problema político ainda, né? Essa gestão de SAF, de sai, entra, não paga, vai, entra o Pedrinho retoma. Muita confusão. E aí eu acredito que isso atrapalhou um pouco, sabe? Você sabe como atleta que o atleta fica um pouco, quando você não tem uma gestão
tão boa, né? Uma gestão que realmente abraça, que esteja atenta a esses pequenos detalhes, que é de ter um craque como o Paeiro, um cara desse não pode ficar 2 meses sem jogar, né? Então, a gente sabe, a gente vem da cultura um pouco antiga do futebol, né? Aquela cultura de resgatar o jogador daquele craque, ele sempre tem que estar jogando. Se o craque está de fora ou de alguma forma no departamento médico, tem que trazer o cara mais rápido possível. Então, a gente é disso. E o Vasco passou muito disso pela sua gestão. A gestão estava um pouco bagunçada. E agora o Pedrinho vem retomando isso, né? Junto com o Felipe, estão tendo esse olho para dentro do campo e com certeza recuperaram o Paê. A gente viu aí um grande jogador e aí diferente para tudo, né? Quando ele pega na bola, realmente você que foi 10, você sabe, é gostoso de ver quando o craque pega na bola. Eu confio muito no Pedrinho. Eu acho que, além de preparado para o cargo, é um cara que ama o clube, que foi revelado pelo clube. Eu acho que toda vez que o torcedor olha para o seu presidente, ele sabe que tem um cara que vai brigar pelo melhor da instituição. E o outro lado, né, Fabião, é um Bahia irregular, cara. O Bahia vem de uma derrota em casa para o Flamengo por 2-0, um bom resultado, empatou com o Cruzeiro no Mineirão fora de casa e agora perde do Vasco. Vai ter um confronto direto com o São Paulo na próxima rodada, mas perde a oportunidade, porque se consegue fazer 3 pontos hoje, poderia até passar o São Paulo no próximo jogo. E agora não, agora a distância continua, acho que de 5 pontos, se não me engano. E você precisa diminuir essa diferença para buscar Libertadores. Nós tiramos base o primeiro tempo que o Bahia fez hoje. É lógico que tem toda a questão do Vasco também, da forma como o Vasco entrou, né, jogando em casa, com o apoio do torcedor. Mas o Bahia realmente hoje fez um primeiro tempo assim, muito ruim também, muito abaixo daquilo que pode render, até pela qualidade dos jogadores que ele tem. Depois teve a mexida do Rogério, aí melhorou no segundo tempo. No primeiro tempo ele já mexeu, a entrada do Ademir e do Luciano Rodrigues, que foram os jogadores que fizeram os gols, que conseguem imprimir um pouco mais de intensidade, jogadores de lado, de velocidade, de força. E aí o Bahia conseguiu melhorar um pouquinho de rendimento, mas vem sendo muito irregular, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Não tem se encontrado e tem deixado pontos importantes aí pelo caminho. É um time talentoso. Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni é muito bom. Sim. Né? É um time que pensa para frente, que consegue envolver os adversários, mas que tem tido dificuldade em transformar esse domínio em resultado, né, Alex? E assim, às vezes o Bahia ele tem sofrido desligues e tem sofrido sem bola, né? Muitos jogos, essa questão de intensidade para marcar, roubar a bola. E como ele tem o controle de jogo, às vezes a gente sentia falta de profundidade, ser mais agressivo, então tinha muito controle. O Inter passou um tempo assim com o Kudê e depois ele acabou mudando. Então o time precisa realmente ter ataque, né, a esses espaços. E às vezes esse time do Bahia está precisando no sentido, não queria, mas passar por esse tempo de maturação. E às vezes encontrar uma mentalidade para poder realmente transformar esse time naquele time que produz tudo aquilo que ele tem na mão, de poder jogar de igual para igual contra todo mundo. Só que parece que ficou um time muito mais técnico apenas, né, que acaba sofrendo contra um time inferior tecnicamente, mas com um pouco mais de, não é vontade, no sentido de vontade todo mundo entra, né? Mas aquela questão, a gente usa a palavra intensidade, que ela se resume um pouco. Efetividade também. Mas o Bahia precisa ser um pouco mais realmente, depois quando ele mudou um pouco isso, ele passou a perder um pouco menos de bola, naturalmente você perde bola, estava dando isso pro Vasco. Só que ele estava muito omisso, né, nesse sentido. Então, isso aí que prejudicou, eu acho que no ano, um pouco esse Bahia. E você tocou num detalhe que a gente às vezes fala muito intensidade, todo mundo interpreta que a intensidade é como é que você vai ganhar o jogo. E analisa pouco que tem as duas fases, né, com a bola e sem ela. Como é que você é agressivo na marcação, como é que você ocupa espaço, como é que você tira o seu adversário da zona de conforto. Falta um pouquinho disso a esse Bahia, né? Parece que falta. A princípio a gente vê, um pacote, assim, o que o Bahia foi hoje é o que faltou um pouco, até o Rogério, algumas entrevistas ele falou isso. Né? Vamos fazer o seguinte, será que a gente consegue colocar a classificação aqui no telão, Garamba? Para a gente dar uma olhada como é que ficou o Vasco, o Bahia, o que eles estão brigando dentro da competição. Olha aqui, ó. Botafogo continua líder com 64 pontos, Palmeiras 3 pontos de diferença agora, Fortaleza que fez um grande jogo fora de casa, merecia o resultado de empate porque foi muito valente. O Flamengo fecha o G4, o Internacional, que para mim, ao lado do Botafogo, são neste momento, são os 2 times que mostram o melhor futebol da competição. Concordo. O Inter está jogando muito. São Paulo 51, depois vem o Bahia, em 7º, 5 pontos de diferença. Cruzeiro e o Vasco já em 9º.
43 pontos. Se você pegar a zona de Libertadores ali, que é o do São Paulo, são 8 pontos de diferença. Faltam 7 rodadas, são 21 em disputa. Não dá para sonhar? Dá pra sonhar. Sonhar no quê? Com Libertadores? Dá. Por pontuação e tudo, com certeza. E outro, o Vasco tem sido muito forte em casa, né? Eu acho que o Vasco, quando o Paiva assumiu, era um time consistente. Naturalmente, depois perdeu, que você perde um jogador ou outro. Mas é um time que tem sido chato de jogar contra eles em São Januário. Né? O Vasco, ele tá numa crescente, a gente fala, num momento crucial do campeonato, né? Nessas últimas 10 rodadas, coisa que tá ao contrário com o Bahia. O Bahia tá tendo uma queda de rendimento num momento que não pode ter queda de rendimento, né? O Vasco faz o contrário, o Vasco tá subindo agora. Então eu acredito também o Vasco tá muito forte dentro de casa, tá realmente diferente. Eu acredito que o Vasco pode chegar assim. O Galo fecha ali em 10º lugar a primeira página. E aí a gente vai para o Grêmio, que conseguiu uma boa vitória com 38. Vitória. Importante. Criciúma 37, Fluminense 36, Vitória 35. Olha o Corinthians, 35 pontos, saindo da zona do rebaixamento. O Furacão também fora dela com a vitória. Coincidentemente, na volta do Fernandinho. Não é coincidência, né? Né? Ele saiu, Como faz passou um falta, momento. É uma lideranças é importante, né? Depois a gente vai falar também da expulsão do Rafa Silva. É brincadeira ser expulso com menos de 1 minuto, da maneira como ele foi. É um desequilíbrio emocional que alguém precisa sentar Nem e deu conversar tempo com esse cara. não dá para entender. E aí, só para falar da zona do rebaixamento, em 17º o Bragantino com 34, o Juventude em 18º com 34, Cuiabá em 27 começa a se distanciar e ter a vida um pouquinho mais complicada para se manter na Série A. E o Lanterninho, o Atlético Goianiense, que tomou 3-1 do Grêmio com 22. Eu não tiro ninguém da briga, hein, não. Para você vai... tira? O quê? Eu não tiro Eu ninguém acho que o da Grêmio briga. salva, tá? E aí eu acho que Criciúma para baixo todos correm risco. Mas me preocupa demais o Bragantino. E acho que o Corinthians e o Atlético Paranaense, nesse momento, tem mais repertório do que o Vitória. Que tá jogando muita bola, hein? Que sob o comando do... E outra em casa. Do Quantas Carpini vezes tem a jogado gente foi muito bem, jogar? cara. É difícil jogar lá no Barradão, hein, cara? Você sabe, né? Meu Sofreu muito Deus lá. do céu, cara. E ele tá demonstrando isso de novo, Vitória. Não, e legal, o Vitória em 14º ali, começando a escapar. E você vê, né, o Fluminense, né, esse confronto direto, assim, lá, acabou perdendo, né? Você vê, já encosta, deu uma respirada. Você tem Bragantino e Juventude que mudaram de treinadoras agora também, né? Já tem essa O questão. Juventude chegou o Fábio Matias. Os dois. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro e a gente sabe a força que é ganhar em casa. Então, certeza. nessa reta final, esses clubes que estão fazendo valer o mando de campo, que é o caso do Vitória, está fazendo isso muito bem, o Corinthians está fazendo muito bem. Vasco. O Vasco, muito tá bem. fazendo Então, aquela parte de cima a da chance tabela. é grande para esse que tem essa pontuação em casa que faz a diferença. E é importante a gente olhar aqui que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, né? Isso. Todos eles já fizeram 31 jogos, o Furacão ainda com 30, então pode chegar a 37 e se colocar numa situação um pouquinho mais tranquila. No Sport Center e daqui a pouquinho tem a coletiva do Paiva, então depois dessa vitória do Vasco da Gama. O Cícero fala dos gols do Payet no ano, uma das melhores, se não a melhor atuação dele aí com a camisa do Vasco. E se a família esteve presente, né, para dar sorte, ou enfim, para ajudar ele, para incentivar, acho que deu resultado, né, Elton? Sim. E é importante para ele, inclusive, porque se fala, né, de uma permanência ou não. O Payet, ele chegou no momento no futebol brasileiro onde as estrelas estavam chegando. Ele agora tem, por exemplo, um cara que ele conhece muito bem, né, que é o Memphis. Né? O Memphis jogou no Lyon, ele jogou no Olympique de Marseille, o Memphis jogou no Manchester United, ele jogou no West Ham. Então é um cara que também trouxe esse holofote, né, para o futebol brasileiro. Ficou devendo boa parte da temporada, mas parece estar se recuperando bem. Aceitou, de uma certa forma, o banco de reservas, aceitou a hierarquia, entendeu que chegou um ídolo também para o Vasco, que foi o Felipe Coutinho, que ainda não rendeu o suficiente, né, mas que ele sabe que é o xodó da torcida, então ele precisa também conquistar jogando bola. E eu acho que jogando bola ele tem essa capacidade, né, de conquistar o torcedor. E fez um jogo muito bom. E é lógico que, olhando do ponto de vista coletivo, ele vai ter que aguentar essa intensidade até a reta final da temporada.
né, se quiser ser titular. Com a bola muito inteligente, sem a bola, Operário, né, marcação em cima. No São Januário, o torcedor exige isso, inclusive. Né? Ele gosta do time que também, sem a bola, consegue ser compacto, que dá carrinho na bandeirinha de escanteio, que vai pressionar o zagueiro, que chama o torcedor para o jogo. Né? E ele fez isso em muitos momentos na partida contra o Bahia. Essa foi uma vitória gigante, hein, torcedor? Payet brilhou em São Januário e o Vasco mostrou sua força em campo. E agora, com toda a mídia repercutindo esse show, a expectativa só cresce. Se você gostou dessa atuação, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Vamos seguir juntos acompanhando o Vasco e torcendo por mais vitórias. Comente aqui o que achou e qual o seu palpite para os próximos jogos. Nos vemos no próximo vídeo.